dia pessoal, estamos aqui, nosso canalzinho, nosso querido canal. Muito obrigado a todos que estão acompanhando aí, estão vendo os vídeos, estão junto aí comigo nessa luta aí para divulgar esse jogo maravilhoso que é o jogo de xadrez, né? E aproveitar para dizer que o canal tá crescendo, tô gostando, o pessoal tá adentrando, tá dando os likes. Eu peço que ativem o sininho, que eu gostaria de pedir também para que se inscrevessem também, para que aumente o número de inscritos aí, pra gente tá progredindo, tá? E hoje, nesse vídeo em especial, e peço desculpa por não ter gravado ontem, que eu tive que resolver alguns problemas, mas hoje eu tô aqui e vou tá pondo um vídeo legal para vocês aí. Eu vou procurar dar o meu melhor aqui para falar para vocês aqui a respeito, como a gente falou das peças maiores no último vídeo. Eu pus aquela brincadeirinha lá da rivalidade lá, só pra gente descontrair um pouco. Mas o vídeo que eu pus sobre peças maiores, prosseguindo aí essas peças maiores, eu vou estar falando sobre o rock maior e o rock menor, que é um dos casos especiais que há no xadrez, que são movimentos que duas peças se movem no mesmo lance, entendeu? Assim, vamos dizer assim, elas se movem no mesmo lance, elas vão se dividir, assim, elas vão mudar de lugar, elas vão trocar de lugar, na verdade. Para quê? Qual que é o intuito em mudar elas de lugar? Primeiro, pôr o rei numa situação confortável, numa situação fora de perigo. Segundo, abre a visão da torre, abre a visão dela para o meio do tabuleiro, permite ela estar ajudando a gente a buscar o cheque. Está no meio do tabuleiro, ela tem toda a visão. E existe três condições. O rei não pode ter se movimentado nenhuma vez. Você não pode ter feito nenhum movimento, nem com o rei, nem com a torre. O rei não pode estar em xeque. Não se pode fazer o roque para se fugir do cheque. Infelizmente, esse não é um recurso que a gente possa usar para não perder, para não tomar o cheque, né? O cheque mate, no caso. Você não poderia estar correndo com ele, você não poderia estar fazendo nem um rock maior, nem um rock menor nesse caso. Tudo bem? Então, depois a gente revisa os três casos. E o caminho por onde o rei vai fazer o rock não pode estar sendo atacado por uma peça adversária e nem está no raio de ação da peça. Depois eu vou explicar aqui no tabuleiro a forma que é, tá? Eu vou explicar certinho aqui no tabuleiro. Que ela não pode estar sendo atacada nem por nenhuma peça atacante, ela não pode estar sendo atacada. São as três condições. Primeiro, não pode ter havido nenhum movimento, nem da torre, nem do rei. Condições para se fazer o cheque. Não pode ter movimento. O rei não pode estar fazendo o cheque
com a torre, o cheque, nem um cheque maior, nem um cheque menor para fugir do cheque. Ele não pode. E não pode ter nenhuma peça adversária no raio de ação. Não pode estar no raio de ação do rock. Então são as três condições. E agora eu vou descer aqui pro tabuleiro para vocês verem. Eu pus aqui as duas peças para a gente simular o rock menor. O rock menor, né? Seria o rock menor, seria o rock em que o rei está mais perto da torre, seria o lado do bispo rei, do cavalo rei, seria. Então estão disponibilizados aqui. Da mesma forma, eu montei só os dois, só para a gente dar ênfase nos dois. As outras peças eu tirei do jogo. Então, o que seria o rock? Seriam dois movimentos. Você estaria fazendo dois movimentos em um só. No mesmo lance, você pegaria sua torre ou seu rei, você estaria fazendo isso no caso. Você estaria protegendo o seu rei, se pondo ele numa casa do canto, numa casa com raio menor, mais fácil de defender no canto. E também você abriria a sua torre para o meio do jogo. Você estaria podendo estar pondo a sua torre pronta para atacar o inimigo, pronto para atacar o seu adversário, no caso. E o rock maior, eu vou ter que virar um pouquinho aqui para vocês verem. E pera aí, uma coisinha só. O rock menor, ele é simbolizado por duas bolinhas. Isso aí futuramente a gente vai estar vendo mais em sinais, em pontos, os pontos, o ataque, cheque, tem uma série de tablaturas para fazer para vocês. Eu vou estar fazendo nos próximos vídeos, tá? E vamos aqui pro rock maior. E pera aí, eu esqueci de uma coisinha. E os casos que não podem ser feito o rock, eu vou fazer no rock menor agora e depois fazer no maior. Eu ia fazer só no maior, mas vamos fazer nos dois, né? Para que fique bem entendido. Nesse caso aqui, ó, o bispo estaria pondo o rei em xeque. Não é permitido. Entenderam? Não seria permitido o rock. Por quê? O rei está em xeque. Lembra das três condições? E a outra das três condições, o bispo aqui, ele está no raio de mudança. Então não pode ser feito o rock, porque ele está no raio de entre as duas peças, vamos pôr assim. Em vez de falar raio, vamos falar mais de forma mais fácil, mais simplória para vocês. Não pode estar nesse raio aqui, mesmo se ela estiver longe, tem importância. Tá vazio aqui, mas só que ela tá no raio, então não rock. Então, e a outra forma também, vamos supor que você esteja no jogo, você fez isso aqui, 14, você já perdeu o rock. Você não pode fazer o rock menor nem o rock menor, porque já houve movimento de uma das duas peças. Fizer isso com o rei, também acabou, não tem rock. Tudo bem? Falei das três
das três partes, das três possibilidades de não haver rock. Eu já falei no menor e vou falar no rock maior também, que é a mesma situação, mas quanto mais a gente falar, melhor, né? Vamos aqui, eu vou tentar mudar meu sisteminha aqui, porque aqui 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 o equipamento é meio difícil de lidar, entendeu? Mas a gente chega lá. Vamos pro rock maior, né? Vamos tá pondo no rock maior. Vocês me desculpem aí, eu tenho um pouquinho de dificuldade com a edição, mas logo eu aprendo a editar os vídeos, tá? E eu vou estar editando legal para vocês, mas por enquanto espero que esteja dando para entender o que está acontecendo aqui. Então seria o rock maior agora que eu vou falar para vocês. Rock maior seria esse, ó. Seria. Depois a gente pode estar recapitulando essa parte, tá? Não se preocupem. De momento vamos tentar da melhor forma. Tá mostrando para vocês aqui. Entendeu? Aí, ó. Tô achando um ponto bom aqui pra gente. Eu vou mostrar para vocês agora o rock maior. Rock maior seria nada mais, nada menos do que isso aqui, ó. Seria a parte que o rei fica mais longe da rainha. Seria da mesma forma, entendeu? Então você tem a vantagem. Se você não movimentou essa torre, você pode estar fazendo rock. Se você não movimentou de lá, pode estar fazendo rock em qualquer um dos dois lados. Contanto que haja aquelas regrinhas de peça no raio, de ataque, não ter movimentado a peça e não fugir do cheque. Seriam as três condições. Então aqui no caso seria o mesmo caso. O rock seria esse aqui. A torre teria uma maior abertura, ela estaria no meio do tabuleiro. Você teria a vantagem de ter a tua torre num raio de ataque bom ou até ótimo por ela, pelos movimentos dela, né? Na diagonal e na vertical, ela estaria numa boa posição. E o rei guarnecido, cuidado, protegido. E as condições são a mesma. O bispo está ali, está no raio, não há cheque. Movimentou ou a torre ou o nosso amigo rei, perdeu o cheque. Se o rei se encontrar em estado de cheque, não há como fugir do cheque com o rock. Não é permitido. Tudo bem, pessoal? Essa aula foi o primeiro dos casos especiais, tá? E eu quero que vocês entendam uma coisa. O xadrez, ele é muito extenso. Nós vamos ter muita coisa para falar aqui. Então eu peço que quem realmente gostou do jogo, se interessou pelo jogo, assista o canalzinho aqui, que eu vou estar sempre trazendo coisas a respeito. E também não só o jogo em si, eu vou estar trazendo a história do jogo também. Eu vou estar trazendo a história, como ele surgiu, da onde ele veio, para onde ele vai. Para onde ele vai são os jogadores que dizem, né? Mas é um jogo muito difundido, é um jogo gostoso, um jogo recreativo, um jogo competitivo. Peço que quem esteja assistindo se junte com outra pessoa, compre um tabuleiro e comece já a praticar. Vamos praticar o que eu venho falando aqui. E se houver alguma dúvida, quiser alguma
quiser alguma dica, alguma coisa, pode entrar nos comentários aqui que eu vou estar disposto, eu vou estar respondendo. Vou estar respondendo sempre à noite, porque agora no momento eu estou de atestado do meu serviço, mas logo eu vou voltar a trabalhar, mas depois das 5h30, 6 horas eu estou em casa, é só entrar em contato. Depois eu vou pôr o meu zap aí para quem quiser ver, para quem quiser falar comigo pelo zap, tudo certinho, pede aí para mim que eu mando. Eu só vou mandar para quem pedir, tá? Para não complicar muito meu zap, não ter muita gente, tá? Muito obrigado, fiquem com Deus, espero que aprendam, pratiquem. Juntem-se uma ou duas pessoas, 3, junte-se e já comece a praticar aí, compra um tabuleirinho aí que é baratinho, compra um simplesinho de começo, não precisa ser um profissional, não precisa de relógio, vamos começar de pouquinho, devagarinho a gente chega lá, um passo por vez, viu gente? Valeu, tamo junto, vamos em frente, gente. Muito obrigado.